Programa Câmara em Debate de volta, trazendo para você a nova realidade da Câmara de Vereadores de Maceió. Hoje você vai conhecer o perfil de um novo vereador que chega ao Parlamento Municipal. Eu estou falando de Fábio Rogério, eleito pelo PSB, estava na condição de suplente, mas que assume uma vaga na casa com a ida para uma das secretarias do município de Maceió, do vereador Francisco Salles. Fábio Rogério, muito obrigado pela sua presença no Câmara em Debate. Como nós fizemos com todos os vereadores na nossa primeira etapa, primeira temporada do programa, quem é Fábio Rogério? Marcos Rodrigues e amigos do Câmara em Debate, Fábio Rogério vem de uma trajetória muito forte na Arquidiocese de Maceió, nos movimentos de juventude e nas pastorais sociais. Iniciando esse trabalho em 1998, na paróquia do Divino Espírito Santo, lá na Jatiuca. Foi lá, através desse trabalho pastoral, que saímos do ambiente de uma sala fechada da igreja para o encontro de algumas realidades que nos incomodaram, nos inquietaram. Por exemplo, de pessoas na cidade de Maceió passando fome, de pessoas na cidade de Maceió sofrendo com a situação de rua, sofrendo com a discriminação e a falta de inclusão social. E essas realidades foram sendo minha trajetória de vida, buscando alternativas e soluções, junto com o grupo, não de forma isolada, sempre no coletivo, para ir ao encontro dessas pessoas que mais precisam. Fábio Rogério também teve uma grande oportunidade na vida, aluno do Rosalvo Lobo, escola pública na Jatiuca, e depois me formei em eletrônica pelo Instituto Federal de Alagoas. Tive uma oportunidade de ingressar na Universidade Federal e cursar Ciências Sociais. Aí a antropologia, a ciência política e a sociologia também tomou conta da minha vida pública. Eu pude agregar a Marcos a experiência e a vivência nas comunidades de Maceió, porque essa saída da Jatiuca ia ao encontro da periferia e das grotas, com a oportunidade na academia, na universidade, de ter essa relação e colocar ela em prática, sair da teoria e ir para a prática. E lá eu tive grandes mestres, como o professor Alberto Saldanha, a professora Ruth Vasconcelos, o professor Bruno César. São professores, mestres que marcam a minha história também de mudança de uma realidade no qual eu tinha só a atividade pastoral, a atividade dentro do ambiente de igreja, para uma nova visão. Acabou sendo um despertar. Um despertar de respeito aos diferentes, de respeito àqueles que também professavam outras fés, outras ideologias, com outros pensamentos. Eu sempre busquei, Marco, dentro da universidade, o diálogo. Muitos falavam, vai para a UFAL, vai fazer ciências sociais, pode sair ateu. Eu saí mais cristão do que entrei lá. Eu consegui, junto com um grupo de amigos, no final do curso, naquela celebração com os formandos, fazer com que na igreja de São Pedro, na Ponta Verde, o nosso querido, eterno Padre Manuel Henrique dissesse: Fábio, nós vamos fazer um momento aqui celebrativo, não com os católicos. Você vai poder trazer o representante espírita, evangélico, o representante desses que ali na tua sala de aula eles professam a fé. E a gente fez um momento lindo de fortalecimento da unidade dos cristãos. Importante isso, né? Então, Marcos, é um pouco do Fábio Rogério, do início da sua caminhada em 98, filho da Jatiuca, filho do seu Francisco e da dona Gilza, e que são muito queridos pelos moradores ali daquela comunidade, né? Minha mãe esteve hoje na solenidade, para mim uma emoção muito grande ter ela presente. Qual é o filme que passa na sua cabeça, exatamente do Fábio Rogério, que cresce numa comunidade como a da Jatiuca, muito organizada, mas assim, com alguns problemas, mas sem tantos problemas que outras comunidades, e que agora, de alguma forma, em função da sua formação e da sua atribuição, você pode vir ajudar as pessoas? Marcos, em 2014, eu fui candidato pela primeira vez a deputado estadual. Fui candidato pelo PROS. Em 2016, tentei novamente, sendo candidato pelo PV,
uma votação muito boa, expressiva, do voto espontâneo, 2.500 maceoenses, grande parte daquela região me depositaram um voto de confiança. E em 2020 foram 1.280 votos também, num período muito difícil de pandemia, onde aquela população não estava querendo ir às urnas, e também uma quantidade muito grande de candidatos fez com que a votação de todos caísse um pouco. Mas a minha votação foi expressiva. Sempre tive esse desejo de representatividade. E lá na Jatiuca, eu sempre busquei essa fala: precisamos de um representante. É necessário, é importante um representante. A Jatiuca não só é o Estela Maris, o Castelo Branco e a região da Amélia Rosa. É a região carente de políticas sociais, carente de uma unidade de saúde, de um centro de educação para a primeira infância, de ruas e regiões que precisam da pavimentação. E você vê essa Jatiuca no período chuvoso. É a São Francisco, é a São José, é a Ângelo Martins. Então, eu sempre, nesse diálogo com a comunidade, apresentei como candidato, mas não consegui o êxito na eleição. Agora é a oportunidade de ser cobrado por eles e a responsabilidade de fazer um trabalho efetivo, concreto, junto daqueles moradores, e não só da Jatiuca, de toda a região de Maceió. Eu tenho... Os problemas são parecidos em alguns momentos. Isso. São mais graves do que outros, Isso. mas são parecidos. O que acontece, Marcos? Eu tive também a experiência de iniciar esse trabalho forte na vida pública na Secretaria da Paz, que se transformou em Secretaria de Prevenção à Violência. Era uma secretaria numa sala pequena com 10 servidores e hoje se transformou numa secretaria que cuida da medida socioeducativa, da política sobre drogas, da prevenção à violência. E eu passei 6 anos nessa secretaria, conhecendo cada região de Maceió e do estado de Alagoas. Foram 33 municípios que eu acompanhei num trabalho de cultura de paz e prevenção à violência. Eu estava diretor naquela época e andei toda a cidade de Maceió. Veio também uma outra oportunidade de fazer um trabalho de diálogo com aqueles que trabalham na área da criança e do adolescente, no Conselho Tutelar. Fui conselheiro tutelar da região 1, que é aquela região do Reginaldo a Mangabeiras. A partir do conselho e depois de um novo convite do prefeito JHC de fazer parte da gestão como assessor de políticas sociais, esse diálogo cresceu, Marcos. Diariamente, durante esses 2 anos, recebi lideranças comunitárias, conselheiros tutelares, representantes de várias instituições da sociedade civil. Isso fez com que o Fábio saísse também da salinha da Secretaria de Governo e ia ao encontro das grotas, da periferia, da parte alta de Maceió. Então, esses também na gestão JHC e no mandato do Fábio Rogério, vereador por Maceió, vai ter esse gabinete aberto e esse diálogo constante. Essas são as bandeiras que você traz para a Câmara, ou você também vai trazer bandeiras ligadas à área da cultura, ou também até destacar essas ações no tocante a projetos de prevenção também para a Câmara? A bandeira do social vai ser o nosso grande carro-chefe. Até a semana passada, porque foi uma grande surpresa para mim, esse convite que veio através da ida do Francisco Salles e do Dr. Kleber para assumir as secretarias, entre o Rodolfo Barros junto comigo, tomando posse hoje. Até a semana passada eu estava fazendo parte, Marcos, do Conselho Municipal de Assistência, no qual fui presidente, do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, no Conselho de Desenvolvimento Social e no Comitê Intersetorial da População em Situação de Rua. Quando eu recebi o convite, eu estava em Teresina, no Piauí, com um grupo de Maceió, representando o nosso estado em um encontro nordeste do Conselho Municipal de Assistência, para preparar as conferências municipais para o encontro nacional que vai acontecer em dezembro, no final do ano, em Brasília. Então, esse segmento, esses grupos, vai ter uma presença forte aqui nessa Câmara. Nós vamos trazer muitas demandas
que ainda precisam de uma providência da gestão municipal, mas que vai passar muita coisa aqui pelo Poder Legislativo, com projeto de lei, com fiscalização de algumas instituições. E aí, Marcos, foi bom você ressaltar a nossa atuação na área da cultura. Lá em Jatiuca, a gente realiza há alguns anos o São João da Jatiuca, temos um bloco que é o Filhos da Jatiuca, o Coco de Roda, o Bumba Meu Boi, sempre foi também presente na vida do Fábio Rogério, eu sempre apoiei esses grupos, e hoje nós estávamos aqui com alguns representantes da cultura, o presidente da Liga da Quadrilha Junina, o Osto, o Edivaldo, que é o prego da Gaviões da Paz do Sara, a Russelma, a Ritinha, que faz parte dessas atividades culturais, porque eles também esperam do Fábio Rogério uma abertura para que os grupos culturais, para que a cultura receba uma atenção. Para as políticas públicas, do acesso à cultura, da democratização à cultura. Isso vai ser uma bandeira também muito forte no nosso mandato. A cultura sendo valorizada. Olha ontem o que o prefeito JHC fez, lançamento do São João, com grandes artistas nacionais, mas assim, Marco, com a valorização dos artistas locais. Vai ter polo no Jaraguá, com os artistas locais se apresentando, no Clima Bom, no Benedito Bentes, no Graciliano Ramos, no Jacintinho, em Jacarecica, toda a Maceió vai ter as manifestações culturais em todo o mês de junho. Quanta geração de renda, não só naquela época, mas agora, a costureira fazendo o vestido da quadrilha junina, o comerciante local já vendendo os produtos para ser oferecidos e vendidos naquela época junina. Quantos moradores da nossa cidade serão beneficiados com esse São João? Que para muitos, vai lá, tá o comentário, a crítica, está gastando muito com a cultura. De forma alguma, o prefeito tem visão, o prefeito está investindo no retorno desse investimento para o morador, para a nossa cidade de Maceió. E também dá uma economia criativa, né, no entorno. Você falou da costureira, tem o músico, né? Tem as pessoas que vendem no entorno, tem o jovem que vai estar distante de uma realidade de violência, envolvido e preocupado com o ensaio, com a participação ali, obviamente participando, né, construindo esse movimento cultural. Um detalhe importante, Fábio, você fala da Jatiuca, mas teve a vivência em toda a periferia da cidade. Qual é a maior dor da periferia, na sua avaliação, até como um cientista social? Eu vejo a dor da periferia, a falta ainda das políticas públicas de direitos, da garantia de direitos. A gente sabe que o prefeito de Maceió encontrou um grande desafio. A gente tem um problema na nossa família, e imagine o problema que é a cidade de Maceió. Ele já está dando uma resposta. A Orla Lagunar é uma resposta. Do início da moradia digna, do início do espaço de lazer, da praça que só tinha na Ponta Verde, os equipamentos agora vão para a Orla Lagunar, da inclusão do CEMEI, da unidade de saúde, mas ainda Marcos, a grande dor, a grande angústia daquela pessoa que busca o atendimento do serviço público e ainda não tem de forma na totalidade. O prefeito é muito consciente disso, ele já avançou bastante, inclusive com o apoio dessa casa, desses parlamentares, mas ainda tem muito a fazer. Da Orla à Grota, a parte alta de Maceió, muitos lugares, durante esse período que eu tive na prefeitura de Maceió, eu não conhecia. Marcos, como a cidade cresceu, como o Maceió cresceu, como temos também um grande desafio que foi o caso Braskem. Aquela população do Bom Parto, do Mutange, do Pinheiro, de Bebedouro, alguns até migraram para outras cidades circunvizinhas, né? A gente também tem uma situação aí a ser observada, inclusive hoje na sessão foi pauta, né? Eu acredito que essa dor, que ainda é a falta das garantias básicas dos seus direitos, é ainda a grande questão social dessas pessoas que estão à margem da sociedade, que o poder público tem o seu papel, mas nós, enquanto sociedade civil,
também podemos fazer o nosso papel. As instituições sociais, você que tem uma atuação em sua comunidade, em sua pastoral, em seu segmento religioso, também pode fazer a sua parte. Você pode ir ao encontro daqueles que mais precisam. Às vezes não é o alimento que eles precisam, é de um momento para ouvir, escutar, compartilhar juntos. E nesse momento, o que é que acontece, Marco? O dependente químico pede ajuda, querendo tratamento. Aquela mãe diz, eu quero ter um encontro com vocês nesse grupo de autoajuda que o meu filho está interno na dependência química. Então, sair da nossa zona de conforto e ir ao encontro daqueles que mais precisam, que estão próximo, muito próximo de nós, é também o caminho da solidariedade e da paz. Você falou da cidade e falou de um grave problema, que é o problema causado pela mineradora. E, ao mesmo tempo, o prefeito JHC, se tem desafio nas mais diversas áreas, uma delas é discutir efetivamente na gestão dele o plano diretor. E é esse plano que vai definir como é a compreensão do novo desenho da cidade, que se expande para a parte alta de forma desordenada, faltando alguns equipamentos e alguns serviços, entre eles o do transporte coletivo. Você conhece também essa realidade. E como é que você acha que pode contribuir com a sua formação de cientista social também para esse debate do plano diretor? Marcos, a gente encontra aqui nessa casa várias experiências, né? Tem muitos parlamentares que têm uma vivência, né, na sua comunidade, uma experiência acadêmica, mas uma experiência também do dia a dia, da prática. Eu quero trazer a minha contribuição, inclusive escutando um pouco também aqueles que estão na universidade, que estão hoje na universidade. Quero trazer esse tema para discutir com eles também. Eu acho que essa geração nova tem muito a contribuir conosco. Então, eu não quero dar minha contribuição sozinho, eu quero trazer a academia aqui, para a gente ter também a nossa participação diante dessa nova realidade. Realidade que, como você falou, que precisa muito dos equipamentos na parte alta. Quando a gente vê o prefeito fazer o lançamento e a entrega de um CEMEI, de uma unidade de saúde, a gente vibra. Porque muitos habitacionais foram construídos e esqueceram dos equipamentos. Sem nenhum equipamento no né? entorno. Sem o transporte, sem a saúde, sem a educação. Sempre foi um clamor daquelas pessoas lá do Benedito Bentes, lá da parte alta do Vilagem, do Tabuleiro, do Clima Bom. Então, a nossa contribuição vai ser não apenas o Fábio Rogério, com um pouco que tem de vivência e de experiência que teve na universidade, mas eu pretendo trazer também esses que podem nos ajudar enquanto acadêmicos e também moradores da cidade de Maceió. Eles vivem o dia a dia da cidade de Maceió. Você trabalhou como conselheiro tutelar e às vezes que eu fiz reportagens envolvendo essa atividade, que não tem hora, né? As pessoas não conhecem bem a realidade, mas não tem hora, o conselheiro é acionado a toda hora. Em algumas áreas periféricas, só o conselheiro entra, nem a polícia entra, né? Em alguns momentos. Você lidou e viu a realidade de famílias muito desestruturadas, né? E que, por consequência, tem ali uma infância e uma juventude que cresce comprometida por conta dessa dinâmica desordenada das famílias. Você acha que a política, de alguma forma, pode contribuir também para tentar um enfrentamento mais efetivo para essa situação? Sim. Marcos, e no conselho tutelar, os conselheiros que estão agora e no período que eu estava, a gente vem várias dificuldades, várias problemáticas, e a família vem ao conselho para o conselho resolver os problemas. Muitos, como você falou, é consequência de uma questão familiar, de uma infância que faltou o cuidado, a atenção dos pais, que faltou um cuidado e uma preocupação maior quando aquele filho estava lá na escola. O pai e a mãe, pensando nos afazeres, nos compromissos, esqueceu de acompanhar esse filho. A escola também teve a sua contribuição, porque a gente passou o tempo todo ensinando a física, a matemática, o português, a história, e esqueceu de educar para as emoções, da educação emocional. Consequência disso, a violência entrando no ambiente escolar, local que era de proteção, de tranquilidade, de segurança, virou local, infelizmente, espero que a gente supere esse momento, local de insegurança, de medo.
os educadores com medo. A política tem a sua contribuição, sim, porque é através da decisão do legislativo, do executivo, a mudança desse cuidado. Quando a gente fala, por exemplo, da violência na escola, não vai só enfrentar botando guarda municipal ou polícia dentro da escola, de forma alguma, mas com uma política pública que trabalhe, através da política, a prevenção à violência, a prevenção às drogas. Hoje nós temos, Marco, uma rede muito forte que acolhe o dependente químico. Chama-se do acolhimento institucional. Mas falta a prevenção para que ele não chegue na dependência química. Falta a reinserção social, porque quando ele sai de um tratamento, a sociedade ainda não tem um olhar de confiança. Encontra as portas fechadas. Portas fechadas. Se a gente apresenta uma política pública voltada à prevenção, ao acolhimento e à reinserção, a gente vai tirar muito jovem dessa situação de criminalidade, de violência, de vulnerabilidade para garantir uma vida saudável, protegida e com oportunidades. Eu descobri ao longo do tempo a importância social da creche, não só para o acolhimento da criança na primeira infância, mas como oportunidade para que o pai trabalhe com a certeza de que o filho está bem amparado, sendo bem cuidado. Ela muda a realidade social de algumas áreas. A mãe vai em busca do emprego, o pai também vai em busca do emprego de um modo geral. Pelo que você conhece, faltam mais creches na cidade? É possível tentar traçar políticas junto com o próprio prefeito e outros segmentos do executivo para que isso venha a se tornar uma realidade ainda mais efetiva? Temos uma carência muito grande, porque a cidade cresceu, né? E nesse crescimento a gente sente a necessidade que agora é chamado CEMEI, né? Que são Centros Municipais de Educação Infantil. O prefeito, eu tive com o secretário da Educação e tive inclusive na inauguração de um dos CEMEIs lá no Ouro Preto, foi durante a solenidade feito a fala de que o prefeito até o final da gestão tem uma série de CEMEIs a ser entregues em várias partes de Maceió. O que me deixou muito feliz, Marcos, muito entusiasmado, foi a qualidade desse equipamento. Muitos falaram lá que muitas escolas particulares da área nobre de Maceió não têm aquela estrutura de CEMEI. Uma estrutura maravilhosa. E isso vai fazer com que essa criança seja acolhida. E lá a gente encontrou um espaço para a parte de biblioteca, parte infantil, berçário, uma área aberta com o espaço para o futebol, o encontro com os animais que estavam lá. Olha, foi belíssima a nossa ida a esse CEMEI, que vai ser o modelo para os outros que serão construídos pela essa gestão. Então, estarei junto com o prefeito JHC, com a secretária Jo Pereira, que agora assume a pasta da educação. Por sinal, eu tenho uma relação muito boa com ela. Estarei presente junto com ela e com sua equipe, solicitando que essas unidades de ensino, os CEMEI, sejam prioridade nessa gestão. A educação tem que ser prioridade. E o Fábio Rogério, enquanto vereador, será atuante nessa pauta. Um detalhe importante, Fábio, e que a gente vê pouco as pessoas discutirem, mas é o fato de que a geração de empregos ela acaba sendo uma necessidade premente, né? Seja ali no incentivo aos pequenos negócios, às mulheres que empreendem. E eu pude perceber que em alguns momentos o prefeito foi em áreas da cidade e identificou mulheres com esse perfil, muitas delas trabalhando em casa para poder dar conta ali da renda da família, e conseguem fazê-lo. E, ao mesmo tempo, a força do trabalho ainda precisando de uma qualificação para que possam se desenvolver mais. Você acha que, do ponto de vista político, a Câmara pode dar essa contribuição ao Executivo para que a geração de empregos também venha a ser uma realidade do município de Maceió? Marcos, esse parlamento, essa Câmara atual, no qual o momento atual, eu observo isso, eu estava observando antes e observei hoje, nesse meu primeiro dia aqui, ela tem um diálogo hoje muito bom com a gestão, com o Poder Executivo, com o prefeito de Maceió. E o prefeito também tem dito isso em todos os eventos, da importância dessa casa fortalecendo e investindo
todo o seu parlamento para que as políticas públicas aconteçam. A gente vai ter nossa participação, sim. Hoje a gestão, ela apresentou um programa, como você estava falando agora há pouco, que fortalece essa mulher empreendedora. Recentemente, a Ana, que era antes do Gabinete da Mulher, que agora é a nossa secretária da Mulher e dos Direitos Humanos, ela está com um programa que é o Banco da Mulher Empreendedora. Vai chegar a dar entre 3 a 5 mil reais, entre 1.500 a 3 mil reais, para que aquela mulher inicie o seu empreendimento. Ela também teve, num determinado período da sua gestão, foi no início desse ano, um grande encontro de fomento a essas mulheres empreendedoras. Inclusive, algumas foram para aquela orla de Maceió. Foi uma semana da Feira da Mulher Empreendedora. Mulheres que estavam lá na sua localidade, na sua comunidade, apenas com aquelas mulheres dali da sua região, e agora tiveram a oportunidade de sair e vender o seu produto ao turista. E quem sabe, a partir daí, ela conseguir exportar o seu produto. Então, essa valorização do empreendedorismo, nós temos também uma Secretaria do Trabalho, no qual o Francisco vai ter, Salles, essa missão, esse desafio de ainda mais ampliar e fortalecer a economia solidária e a inclusão do jovem no emprego e renda. E tem o Cine, né, que faz parte também desse trabalho. Eu acredito que nós temos a nossa contribuição e estaremos juntos. Que for para gerar renda, oportunidades, que a gente sabe que a partir daí tira o jovem da vida ociosa, tira o jovem de querer encontrar na droga ou na violência ou na criminalidade uma forma de conseguir ali o dinheiro para comprar um celular, uma roupa nova. A gente precisa usar sim do equipamento da segurança pública, mas um equipamento que vai tirar o jovem desse mundo e lhe dar oportunidade é a geração de emprego e renda. Eu acredito. Fábio, você chega num momento na Câmara que coincide com um momento de grande virada na gestão municipal, onde o prefeito dá um up, né, que é a palavra do momento, mas dá um gás aí para completar a segunda etapa do seu mandato. Cria novas secretarias, desmembra outras e, conforme ele falou em outras oportunidades, quer que a máquina fique mais dinâmica. Para isso, o parlamento também tem que ser tão dinâmico para poder acompanhar essa realidade. Você acha que você está no lugar certo, na hora certa, que você está aí com essa empolgação de quem chega? É a empolgação do prefeito para essa reta final de mandato? Cheguei na hora certa, no momento certo, estava lá na gestão, acompanhando essa transformação. Quando a gente vê um gabinete da mulher virar uma secretaria da mulher, dos direitos humanos, vai ter autonomia, vai ter uma forma mais ativa de estar presente junto das comunidades. Você vê uma secretaria de esporte, a gente aqui vale a pena ressaltar a importância do esporte também na qualidade de vida e nas oportunidades de vida para a juventude. Uma secretaria que sempre foi ligada à Secretaria do Turismo, agora ela está independente. A cultura virando status de secretarias, antes era uma fundação municipal de cultura, e tantas outras possibilidades aí com essa visão do prefeito e sua equipe. Acredito que estou no momento certo. E estou muito entusiasmado mesmo, Marco, e estou com muita vontade de me dedicar todos os dias a essa casa, de escutar, de chegar aqui com a humildade, com a simplicidade de escutar os pares. Inclusive hoje eu fiz isso. E a partir daí, contribuir, com o tempo que eu tiver aqui, para que a cidade de Maceió, os maceoenses tenham a cidade de todos nós, a cidade que todos nós queremos. Acredito que o momento é esse, é de unidade. Não é momento de pensar na eleição do próximo ano, é pensar na vida das pessoas da nossa cidade. A eleição acaba sendo consequência, né? Verdade. Bom, esse é o Fábio Rogério, do PSB, chega à Câmara com sangue novo, com disposição para abrir, claro, um novo debate com a sociedade. E é isso que nós queremos mostrar para você no Câmara em Debate. O que acontece no Parlamento Municipal e o que pode acontecer daqui para frente. Muito obrigado pela sua audiência. Até uma próxima oportunidade.